Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós temos aprendido que nós não andamos pelas circunstâncias, Pai. Nós andamos pela Tua palavra, pela voz do Senhor na nossa vida. Espírito Santo de Deus, sonda a nossa mente, sonda o nosso interior e perceba toda guerra, toda agitação, tudo que é um impedimento para que nós consigamos ouvir a Tua voz, Pai. Tem coisas que nós nem sabemos que são impedimentos, mas estão ali no nosso interior, corroendo a nossa alma, provocando tristeza, provocando depressão, provocando amargura. Espírito Santo de Deus, queremos nos livrar de todo o excesso, de toda a bagagem, de tudo que não presta. Queremos largar a mão de tudo. Lançamos tudo diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, deixa a Bíblia aberta aí em Atos 27, já está até ali. Nós vamos trabalhar essa temática esse mês. Pastor sentiu, Deus direcionou ele para estarmos falando esse tema. Eu vou falar no pastor, o pastor e a pastora estão de férias, as merecidas férias, como disse o Fernando hoje pela manhã, merecidas férias. Provavelmente estão nos ouvindo online. Você pode fazer um barulho aí, mandar um beijo, pastor. Pastor Simon fica conectado na rádio lá. E provavelmente ele está ouvindo agora a transmissão do culto, lá junto com a pastora, João Pedro. Que o Espírito Santo esteja renovando as forças dele. Só que antes de ministrar a palavra, eu vou ler a letra de uma canção, amado. Eu queria colocar a canção, mas como está transmitindo ali, a gente não conseguiu, um probleminha técnico ali, conseguir mostrar essa canção. E eu não queria só cantar ela, primeiro porque ela é muito difícil, muito alta, e eu não queria estragar a beleza do que ela é, do que ela representa. Para mim é uma canção de guerra. De vez em quando eu saio para trabalhar, eu boto ela e saio para o meu dia. E Deus gerou essa palavra dentro desse tema, gerou essa palavra um pouco em cima do que essa canção diz, coisas que o Senhor tem me levado a refletir. Eu queria passar a letra dela. É uma música do Palavra Antiga que diz assim, ó: não tem como fugir. Põe na história o seu dom. Vai, é a hora de ir. Tua fé abriu um caminho bom. Siga agora o teu sonho. Vai. Se essa é a sua dor, põe sobre ela a sorte. Todo o teu amor que você lhe escondeu. Vai. Partiu, foi embora, sem mais desculpas, se libertou. Partiu, foi pra rua, sem mais desculpas. O mundo inteiro ouviu você. Tão perto o amor sincero, tão perto o amor sincero. E ela canta. É uma canção simples, mas para mim se tornou uma canção de guerra, uma canção do dia. E você vai entender por que eu li essa canção. Mas eu queria que você falasse isso para o teu vizinho, falasse assim: olha, coloca na história o teu dom. Amém? Amém? Abre aí, Atos 27. A partir do 13. Se você está vendo alguém sem Bíblia aí, dá uma carona. Seria importante a gente olhar na palavra. Tem ali também no telão. Como diriam os antigos, no retroprojetor.
A partir do 13, Atos 27, 13. Soprando brandamente o vento sul, e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo à ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão, conhecido como vento nordeste, algumas versões está euroaquilão. E sendo o navio lançado para fora de curso, e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobra e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximo de uma ilhota chamada Cláudia, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas, e temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado pelas tempestades, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles, ademoestou-os: senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta. Naqueles dias, pois, dessa forma teriam sido evitado este dano e prejuízos. Amém. Por hora a gente vai ler só até aqui. E antes, eu queria te falar algo que eu tenho falado. Desliga o botão de repeat da sua vida nesse momento, meu irmão. Saia da repetição. Nós não viemos simplesmente oferecer os nossos sacrifícios de forma vazia, sem sentido, como era antes de Jesus se manifestar. Muitos do povo judeu passaram a oferecer um sacrifício por uma obrigação e perderam o real sentido daquilo que Deus queria. Aí vai chegar um tempo na história de Israel que Deus fala assim: eu não aguento mais o sacrifício de vocês, eu não suporto mais os bodes, os bichos que estão morrendo e vocês estão oferecendo, e vocês não entenderam nada do sacrifício, eu não suporto mais. Porque o povo passou a andar por uma repetição. Mas houveram alguns homens que se destacaram, porque eles quiseram ver além. E um deles foi Davi, que pegou a arca e desfez todo o modelo de Moisés e botou a arca numa tenda, porque ele queria reinar com a presença de Deus. E a Bíblia fala em Atos que Deus quer restaurar o tabernáculo de Davi que está caído. Não fala do tabernáculo de Moisés, não fala de nenhum dos templos que foi construído. Fala do tabernáculo de Davi, que Deus quer restaurar. Davi foi um cara que saiu do repeat. Ele parou de fazer como todo mundo estava fazendo. E isso, o Espírito Santo tem me impelido a declarar sobre a igreja, sobre os meus irmãos: saia do repeat. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Para de ler a Bíblia do jeito que todo mundo está lendo. Vá além. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo hoje? Deus, eu quero ouvir tua voz. Não ouvi. Senhor, eu quero ouvir tua voz hoje. Senhor, amanhã. Senhor, fala comigo. Senhor, toca meu coração. Senhor, o que isso quer dizer na palavra? Aí tu vai no dicionário, e você vai no dicionário bíblico, e você pergunta ao pastor, você pergunta ao irmão: o que tem mais? O que tem mais? Então fala com carinho pro teu irmão: querido, desliga o teu botão de repeat nesse momento. Amém? Amém? Nós vamos sair todos daqui edificados, porque todos estamos sentados à mesa e vamos comer desse alimento que o Senhor tem para nós hoje. Esse contexto, amado, é um contexto bem amplo. E eu particularmente acho que não tem como você falar só desse capítulo 27 sem entender algumas coisas que aconteceu com Paulo nesse finalzinho aqui do livro de Atos.
Eu vou procurar ler aqui ao máximo e ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração, amado, que para mim foi um tesouro tão precioso. Então vou procurar ser fiel ao que está aqui. Qual é o contexto dessa aventura de Paulo? Começou lá em Éfeso. Paulo estava num tremendo avivamento. Paulo chegou, começou a ministrar para uns discípulos. Tinha uns discípulos lá de João que não conheciam nem o Espírito Santo. Ele falou: que isso? Vocês não estão sabendo não? Os caras receberam o Espírito Santo. Ele alugou um lugarzinho e por 3 anos, se eu não me engano, ele ficou ali ensinando o Evangelho para aquele povo, ensinando a palavra de Deus em Éfeso. E começou, amado, uma revolução. Os bruxos, os feiticeiros, os caras que eram envolvidos com o ocultismo, serviam a deusa, a Diana, que tinha um templo em Éfeso, de Diana. E começou um tremendo avivamento. Os caras começaram a largar. E o estopim disso foi que em praça pública, esses caras juntaram todos os livros deles. E a Bíblia faz questão, Lucas, que é o autor do livro de Atos, faz questão de destacar que havia um valor muito alto investido naqueles livros. Todos os livros de ocultismo, os caras começaram a levar em praça, começaram a queimar. Começou uma revolução na cidade. Uma revolução na cidade. Então estava tendo um avivamento. Paulo estava provocando uma revolução por causa da palavra de Deus. Então começa tudo aqui. A Bíblia fala em seguida que passou esses detalhes da queima dos livros. Paulo decidiu no seu espírito, algumas versões falam que ele foi impelido pelo seu espírito a ir para Jerusalém, mas depois ele queria ir para Roma. Ele decidiu no seu espírito, ele foi impelido por Deus. E em seguida teve um levante nessa cidade. O cara que era o chefe do sindicato dos artesãos que fabricavam as esculturas, os ídolos do templo da Diana, havia um valor, havia um envolvimento financeiro, econômico que controlava aquela cidade. E o chefe do sindicato falou: olha só, logo em seguida, quando ele sentiu esse impelir de Deus para ir para Jerusalém e para Roma, aconteceu um levante contra a vida de Paulo. Olha só, gente, esse Paulo que está perturbando o mundo com essa mensagem chegou até aqui. Então todo mundo sabia de onde que esse cara estava vindo do mundo e de perturbar o mundo segundo a ótica deles. Chegou até aqui. Ó, se esse cara continuar fazendo isso, nós vamos perder o nosso negócio, nós vamos perder o nosso din-din. E o templo da nossa Diana vai cair em descrédito. Ele está falando que não tem que adorar deuses. A gente tem que fazer alguma coisa. E começou uma confusão na cidade, quiseram pegar Paulo, matar Paulo. Aí um cara se interpôs, entrou alguém de autoridade, o magistrado entrou ali e falou: não, ó, a gente tem que fazer pelas leis. Conseguiu botar Paulo para sair. Paulo se despede dos irmãos e vai nessa jornada. Vou para Jerusalém, mas vou para Roma. Roma era o destino final dele. Então isso está em Atos 19, que eu descrevi. Bem picotado, tem mais detalhes ali. Você pode ler. Uma coisa interessante é que Paulo não temia desafio, mano. Paulo não temia desafio. Paulo era um cara que já estava fazendo uma obra, ele poderia ficar tendo ali. Não, mas ele percebeu a voz de Deus e se mexeu e foi seguir a voz de Deus. Deixou os discípulos, oraram, se despediram e ele foi embora para essa jornada. Indo pela Macedônia a Jerusalém, que era o primeiro lugar dele, ele foi encontrando discípulos no meio do caminho. Chegou numa cidade, encontrou um grupo de discípulos, ficou 3 meses, orou, compartilhou dons, estava junto ali com os irmãos e foi passando em direção a Jerusalém. E por alguns lugares que ele passou, teve um lugar que ele estava, chegou um profeta, se eu não me engano o nome dele era Ágabo, não tenho certeza, mas eu acho que era Ágabo. Chegou e trouxe uma palavra profética: olha, o dono desse cinto vai ser amarrado, vai passar perrengue, com a profecia assim, amado, só de coisa gostosa, que ele ia passar perrengue em Jerusalém. E os irmãos: Paulo não vai, Paulo não vai, Paulo. Eu vou, porque eles sentiam um impelido espírito para ir.
Não era mentira o que o pessoal estava percebendo, eles estavam discernindo em Deus, mas ele estava sendo impelido pelo Espírito aí. Ele chegou num outro lugar, ficou na casa de Filipe, aquele que foi trasladado, aquele que era o evangelista que foi para Samaria e fez uma revolução lá. Filipe ficou como um evangelista por uns 25 anos e Deus operando pela vida dele. E ele tinha algumas filhas, e todas as filhas dele eram profetisas. Elas profetizavam, e elas profetizaram que Paulo ia passar perrengue em Jerusalém. Deus estava falando com ele: você vai passar perrengue em Jerusalém. E o próprio Paulo tinha consciência, ele falou: olha, eu estou indo para Jerusalém, mas eu tenho consciência de que me esperam cadeias, prisões, açoites. O Espírito já me adverte que no caminho eu vou para lá, mas eu vou passar perrengue. Tu iria, mano? Eu iria? Meu Deus, tu tá indo? Paulo não temia desafio, ele queria ouvir a voz de Deus e cumprir os propósitos de Deus. Paulo estava firme na palavra do Espírito em seu coração, mesmo sabendo que haveriam lutas. Chegando em Jerusalém, ele foi preso e quase foi morto. A tropa romana que chegou e salvou ele. Os caras quase mataram ele. Quase mataram ele. Teve um grupo que fez jejum. Enquanto ele estava sob os cuidados dos romanos, um grupo fez jejum e falou assim: ó, nós não vamos comer até que Paulo esteja morto. Os caras fizeram algumas tentativas, um sobrinho de Paulo alertou, conseguiu livrar ele a primeira vez. Depois teve outras tentativas para poder matar ele. Esse grupo estava fazendo jejum para matar ele. Não mataram. Eu não sei se eles morreram de fome, porque só eu fazia quando matasse, eu acho que eles morreram de fome. Paulo testemunha aos líderes romanos, Félix e Festo. Enquanto ele estava aos cuidados de Roma, e teve todo esse burburinho, os caras: mas o que houve? É da lei de vocês? Não, aí Paulo foi, anunciou tudo o que tinha acontecido para um, depois anunciou para outro. O Festo falou, acho que o Agripa falou: você quer me converter também? Que isso? E ele foi anunciando. E uma coisa que nós sabemos do apóstolo Paulo é que esse tempinho que ele passou com os guardas romanos, a guarda pretoriana, ele fala em algumas cartas que as dificuldades que ele passou fez com que ele anunciasse o evangelho para toda a guarda pretoriana. Muitos da casa de César, na carta dele ele vai falar, ó: saúdo-os da casa de César. Na casa do imperador César haviam convertidos que foram convertidos pelo ministério de Paulo, enquanto ele estava preso, enquanto ele estava entre os romanos. Muitos homens de patente se converteram ao Senhor. Inclusive, nós só lemos o livro de Atos aqui porque um general romano chamado Teófilo bancou a expedição de Lucas. Bancou a expedição de Lucas para poder escrever o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Isso aqui é um relato histórico feito por Lucas. Inclusive, Lucas estava no barco, nesse perrengue aqui com ele. Então, muitos homens de patente em Roma foram alcançados pelo Evangelho por meio dessa vida de Paulo. Estão acompanhando, amado? Está dando para entender? Glória a Deus. Aí Paulo apela para César: eu quero ir para César. E aqui começa essa jornada, que ele inicia o capítulo 27. Aí aqui o contexto do capítulo 27. Paulo foi entregue a um centurião do regimento imperial. Você pode acompanhar comigo no versículo 1 do capítulo 27. Fala: então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Era o regimento do próprio César. Paulo foi entregue aos cuidados desse homem. E aqui se inicia o contexto dessa jornada no mar. Outro detalhe que eu acabei de falar: o Lucas estava no barco e um outro irmão chamado Aristarco, macedônio. Está no versículo 2. A gente não vai ler todos, mas os principais eu vou destacando aqui. A viagem de início mostrou que não seria agradável. Dá uma olhada comigo no versículo 4, 5 e 6 desse capítulo. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa do norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários.